Cirurgia ortognática. O nome até parece difícil, mas o assunto é muito legal e tem muita gente que pode estar passando por esse problema e não sabe que tem como reverter fazendo essa cirurgia ortognática. Para vocês entenderem melhor, a gente vai mostrar imagens, vamos ilustrar tudo direitinho, vamos falar um pouquinho da diferença dos métodos que antes eram utilizados para essa cirurgia e que hoje são utilizados. Muita gente acaba tendo receio de fazer uma cirurgia como essa porque já ouviu que no passado ela era uma cirurgia mais agressiva. Hoje o doutor já me garantiu que mudou muita coisa. Então a gente vai saber tudo com o doutor Carlos Assef, que é cirurgião bucomaxilofacial. Seja bem-vindo, doutor. Como vai? Tudo bem? Prazer recebê-lo mais uma vez. Feliz Ano Novo. Para você também. E eu sei que tem muita gente que começa aí o ano pensando como resolver alguns problemas. Sim, e essa é uma cirurgia muito interessante por isso, né? Tem muita gente que tem, não sei, não diria problemas, mas que passa aí por algumas situações ligadas a essa área do maxilar. Uma deformidade. Até acidentes. Exatamente. Né? Algum acidente de carro, de repente. Interessante também, que pode muitas vezes desencadear uma alteração de crescimento, uma deformidade que muitas vezes depois de uma fase de 16, 18 anos de idade, né, com o estabelecimento do crescimento facial, você precisa fazer uma correção, né? Tá. Então tem aquelas assimetrias, às vezes uma deformidade onde o rosto é torto, a mandíbula meio lateralizada. Essa cirurgia pode corrigir quais problemas? Principalmente as alterações funcionais, né? Tá. Eu achei que você foi muito feliz, inclusive, na sua abertura, fantástica, a maneira como você colocou tudo, porque, assim, muitas vezes o apelo inicial do paciente, ele vem pela estética. E para nós, cirurgiões, a parte funcional é o mais importante. Não que a gente não vise a estética, muito pelo contrário. São as duas coisas associadas, mas a função é o principal. Tá. Né? A partir do momento que você corrige funcionalmente um paciente, em conjunto com isso você vai buscar uma estética e uma harmonia. Então, a finalidade disso é exatamente a gente buscar, de alguma forma, corrigir isso. E quando o paciente tem alguma alteração, onde ele teve uma sequela, alguma deformidade nesse sentido, o que a gente vai fazer com a cirurgia é buscar a correção de toda essa estrutura, que a gente chama de sistema estomatognático, é um nome esquisito, mas que compõe maxila, mandíbula, dentes, músculos, né? Toda essa estrutura mastigatória da face. Entendi. Então, algumas pessoas têm aquela mordida assim, para frente. Que é o prognato. Que é o prognata. O prognato é aquele que tem a projeção da mandíbula para frente. Isso, assim, com o passar de muitos anos, pode dar, inclusive, muitas dores, né? Exatamente. De mastigar, assim, muito bem colocado. A boca para frente? Pelo desequilíbrio que você tem da musculatura e principalmente da articulação, que envolve músculos posturais também. Isso muitas vezes requer, acaba fazendo com que o paciente evolua para quadros de dores de cabeça crônica e frequentes, que estão relacionadas a essa mordida errada e que ele muitas vezes nem sabe que aquilo tem uma relação direta. Quando muitas vezes ele passa na consulta e você coloca para ele as possibilidades que a correção cirúrgica vai trazer em termos de benefício, ele se surpreende em saber que muitas vezes aquela dor de cabeça que ele tem, ela vai melhorar em muito, né? Ou muitas vezes em 100%, por ser só uma alteração de desequilíbrio muscular. Entendi. A gente tem umas imagens aí, ó, a gente já está até mostrando. Nesse caso, não dá para dizer a idade desse paciente, mas a minha pergunta tem relação com isso, pelo seguinte. Tem aí uma fase de crescimento, né, que a gente sabe que a pessoa continua evoluindo e tal. Exato. Tem uma idade mínima para poder realizar essa cirurgia? Porque nessa fase já é adolescente. Hoje a gente preconiza a partir dos 16 anos de idade, né? Onde você já tem praticamente um término de crescimento facial. Então, o grande problema de você operar um paciente muito jovem é que ele vai ter crescimento ainda durante uma fase da vida e isso pode ter a tal da recidiva. Ele vai ter uma alteração ainda e a gente tem que tomar muito cuidado. Não que você não consiga controlar isso, mas é mais complexo. Então, como normalmente você pega o paciente numa fase de 12 anos de idade, 10 anos de idade, em que ele está com o aparelho já se preparando para isso, que a gente leva alguns anos, é preferível às vezes você esperar 1, 2, 3 anos a mais e fazer uma coisa mais definitiva do que ter algum desconforto ou ter que levar esse paciente para mais uma cirurgia, mais um segundo tempo cirúrgico. Por isso eu te perguntei da idade, porque às vezes, nesse período da adolescência, é um período difícil, porque rola um problema com os amigos, tem né? o chamado bullying hoje em dia, principalmente para as meninas, é muito complicado e vem os apelidos e tal. Então, a gente tem muitas vezes, né, adolescentes que vêm acompanhado com os pais
e que eles têm pressa em fazer a cirurgia exatamente pela necessidade de corrigir uma coisa que incomoda demais, né? E é engraçado porque quando você realiza a cirurgia num paciente, seja nessa fase 16 anos para 18 anos, ou mesmo um paciente adulto, na fase de 30, 35 anos de idade, que isso acontece muito também, pacientes que muitas vezes não fizeram a cirurgia anos atrás porque tinham receio ou medo e as técnicas eram diferentes, você muda completamente a vida dessa pessoa. Eu acredito. Não é? Já num pós-operatório, o paciente chega uma semana ou 15 dias depois com edema de face, ainda sem uma conformidade ideal da face tão visível, mas com um sorriso no rosto, com uma autoestima diferente. Olha, você muda a vida dessa pessoa, traz uma qualidade de vida, não só fisiológica para ele no sentido de mastigação, mas emocional também, o que para a gente é muito gratificante, né? A gente acaba se envolvendo com o paciente. E eu acho isso interessante, e a gente tem mais imagens, vamos colocar, vamos seguir a nossa sequência pelo seguinte, para a gente entender o que é essa cirurgia. Então, nesse caso, aí é o que ela pode corrigir. Exatamente. São as situações ali, você vê no primeiro quadrante um paciente com um perfil normal do rosto, né? De simetria normal. No segundo você vê um prognata, que é o paciente que tem a projeção da mandíbula para frente e às vezes ele pode ter um pouco de retrusão da maxila também. Então muitas vezes você faz uma cirurgia conjugada onde você leva maxilar, que é a parte de cima para frente, mandíbula para trás. Os dois. Os dois pode ser ou não, que a gente chama de conjugado. E a terceira, o retrognata, que é aquele paciente com ausência de queixo, que são os pacientes mais complexos no sentido de dor facial, de distúrbios de ATM, que são os problemas da articulação e dores, lesões da articulação, são os que mais comumente têm dor de cabeça e são os pacientes que a partir dos 25, 30 anos de idade desenvolvem ronca-apneia severa. Por causa dessa má formação. Exato. Agora, gente, olha que interessante, essa última figura que mostra assim, que falta um pouquinho de queixo, tem muita gente corrigindo isso, fazendo cirurgia plástica e colocando o queixo. Não é verdade, doutor? Só que o negócio é muito mais sério. Mais sério e mais complexo. Porque você conserta ali, coloca o queixinho, de perfil fica tudo bonitinho, e ali depois a situação desse maxilar e dessa mordida, Nós trabalhamos na especialidade, né? A gente coloca muito isso, muitas vezes, porque é muito comum, principalmente na cirurgia plástica. Pelo apelo estético, a paciente procura e aí faz seu preenchimento com materiais, com polímero. Já vi mais de uma vez isso. Muitas vezes, esteticamente, pode até ficar muito bonitinho, mas funcionalmente não corrige nada. E lá na frente você vê o paciente desenvolvendo ronca-apneia, problemas severos de respiração, que só a cirurgia feita pelo otorrino de vias aéreas superiores não corrige, porque o problema está na passagem do ar, na orofaringe. É como você pensar um paciente naquele perfil de retrognatismo, que ele tem o queixo muito para trás, é como se um paciente normal tivesse um calibre, né, de passagem de ar do tamanho de uma mangueira de jardim, por exemplo, e a pessoa que tem o queixo para trás, um canudinho de refrigerante. Nossa, então a diferença de ar que passa é muito grande. Isso vai fazer com que ele tenha obstrução de respiração durante a noite e provoque as paradas cardiorrespiratórias, que são as apneias, que são perigosas. E isso já atrapalha inclusive o sono. A gente falou outro dia, na semana passada, da importância do sono, da liberação dos hormônios, né, que fazem aí funções tão importantes. E as pessoas que não respiram direito durante a noite provavelmente não dormem direito. Exatamente. Né? Tem um grau de irritabilidade durante o dia, né? O risco de atividades onde requer uma atenção maior, como dirigir, né? Isso acaba alterando, inclusive, o dia a dia da pessoa, inclusive no convívio social. Né? Ela se torna uma pessoa mais irritada, né? E olha o quanto é importante, então, gente, essa cirurgia e tudo que ela consegue modificar e devolver de qualidade de vida para a pessoa. Olha lá, e nessa situação a gente já consegue visualizar. Aí a gente tem o quê? O problema e a solução. Exatamente, você vê ali no quadrante mais superior, né, o paciente, ele tem uma projeção do queixo, né, da parte inferior da mandíbula um pouco mais acentuada, tanto é que você vê uma projeção do lábio, né? E o que a gente faz na cirurgia é exatamente um corte no osso atrás do último dente, onde você vê aquela parte mais rosada, mais rósea ali, né, nas laterais da mandíbula de cada lado, tirando uma fatia de osso e fazendo um deslizamento para trás. Isso tudo milimetricamente calculado, né, dentro de uma análise cefalométrica. Nós temos aquela pasta, aquela documentação com medidas de face, para que a gente projete isso de uma maneira onde a gente corrija a parte funcional e corrija a parte de estética harmônica de tecido mole. Né? E
Feito isso, nós fazemos a fixação dessas fraturas que a gente faz, né? Através do uso de mini placas e parafusinhos de titânio, que são materiais muito delicados. Inclusive, hoje, a gente não só tem no advento desses materiais extremamente modernos e delicados de alta resistência, como nós temos já materiais absorvíveis. Onde depois de 1 ano e meio a 3 anos, você não tem mais esse material no teu organismo, ele totalmente se desintegra. Que legal! Então não tem como ter aquilo que a gente chama de o organismo não aceitar. A rejeição seria uma incompatibilidade. O titânio é um material biocompatível, mas você pode ter situações em que você precise tirar esse material por alguma circunstância ou não. Né? No caso do absorvível, se a pessoa tem algum desconforto com a sensação de ter um metal, ou o mais interessante, o absorvível ele vem mais atender, inclusive, crianças onde você tem casos de fratura ou trauma, onde você vai ter crescimento facial e você vai ter que tirar essas placas em algum momento que ela pode interferir. Entendi. Então, você coloca essas placas, elas são bioabsorvíveis, mais ou menos em média de 2 a 3 anos, elas desintegram do organismo, o material absorve e tal por completo. E o efeito da cirurgia continua basicamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Muito legal. Sabe o que eu ia te perguntar, doutor, já que a gente estava falando da cirurgia, que mudou muito de uns anos para cá, como era essa cirurgia antigamente? Era uma cirurgia, por que se diz que era uma cirurgia mais agressiva? Era uma cirurgia muito mais demorada antigamente, em termos de técnicas que se utilizava e empregava no sentido de fazer essas fraturas. Hoje nós temos materiais de alta precisão de corte, serras que fazem corte sem danificar tecido mole. Né? Então você tem menos sangramento, mais rapidez, com isso você vai ter um edema muito menor. Antigamente fazia-se incisões por fora da face para que a gente pudesse fazer essa abordagem. Hoje tudo é feito totalmente por dentro da boca. Não fica um corte, então? Em absoluto nenhuma cicatriz. O paciente sai sem nenhuma cicatriz. Que legal. Como a gente tem hoje essas placas e parafusos, né, com o advento, antigamente se faziam as amarrilhas com fio de aço, inclusive das fraturas. Então o paciente ele necessitava ficar com a boca travada, bloqueada, amarrada, durante 40 a 60 dias. Uau. Isso já não existe hoje. O paciente ele tem alta no dia seguinte, é uma cirurgia normalmente feita, obviamente, em âmbito hospitalar, mas um tempo cirúrgico hoje, mais ou menos, de 2 a 4 horas no máximo, mas em 2 horas é um tempo cirúrgico muito bom para que você tenha uma cirurgia dessa, onde você tem pouco edema, né, dependendo muito da situação de cada paciente, e que ele pode ter alta já em 24 horas, estar em casa levando uma vida com uma certa restrição, uma dieta mais líquida e pastosa, mas ele está abrindo a boca, ele está conseguindo se alimentar com uma dieta razoável e podendo levar uma vida normal dentro do seu âmbito residencial. Né? E quantos dias, mais ou menos, essa restrição alimentar? Eu diria que o pior tempo cirúrgico seriam a primeira semana, os primeiros 10 dias, onde você tem um pouco mais de edema, mas normalmente esses pacientes não têm dor no pós-operatório, por incrível que pareça, dificilmente o paciente sente dor. O que ele tem é o desconforto do edema. Eu diria que com 15 dias ele está praticamente 70% recuperado. Olha, e com 30 dias ele já está levando uma vida absolutamente normal. E já consegue morder. Morder, mastigar. Com 30 dias ele já está tendo uma mastigação mais ativa. É lógico, no pós-operatório requer fisioterapia. A gente tem alguns desconfortos que permanecem por algum tempo, como parestesia, que são pequenas dormências, como uma anestesia, que levam um tempo maior para passar, mas que são previsíveis, né? E para isso a gente tem um estímulo com fisioterapia, a gente tem laser terapia, uma série de recursos hoje para se utilizar. Até porque a pessoa aprende a mastigar de novo, né? Muda a respirar. E aí você tem que reeducar também, com fonética. Fonoterapia é muito importante nisso também, para reeducação postural, porque muda a posição de língua, muda a posição de dente. Olha, gente, que interessante. É interessante. Às vezes a pessoa ela diz, eu estou tendo dificuldade para falar um pouco, ou sibilar o S, ou então para mastigar. Porque muda mesmo, é uma reeducação de uma nova postura, né? Agora, eu vou dizer um negócio para vocês, eu até comentei com o doutor, eu tenho uma amiga que fez, já tem 6 anos, eu acho. É outra pessoa, uma coisa impressionante, ficou tudo, além, né, de olhar para ela, ficou muito mais bonita. A pessoa fica mais bonita sempre. Porque corrige certinho, né, as proporções do rosto. É uma coisa impressionante. Ela tem um novo rosto. Você sempre melhora. Não há uma cirurgia dessa onde você piore uma condição do paciente no sentido da estética. Ele vai estar sempre melhor. Se a pessoa é bonita, ela vai ficar muito mais bonita com a suavidade do perfil e o resultado que ela traz. E você olha para a pessoa, muita gente falava assim, nossa,
Você fez plástica? Não, peraí. Você fez plástica no nariz? Não, você fez uma plástica aqui, você colocou não sei o que aqui, preenchimento. É muito comum porque, as pessoas... rejuvenesce, as pessoas dizem que às vezes, olha, eu cheguei na casa dos meus parentes, na casa do meu tio, ele ficou olhando, ele achava alguma coisa estranha, mas não conseguia entender. E teve um caso muito interessante de uma paciente que ela chegou em visita com o tio que ela não via com muita frequência e entrou a família toda tal, dali a pouco o tio pergunta, mas e aí a fulana não veio? Ela falou, tio, sou eu que tô aqui. Tamanha mudança que tinha ocorrido, mas essa era uma paciente que tinha um prognatismo muito acentuado. Então muda muito, né, a fisionomia, mas sempre para melhor. A finalidade não é mudar a fisionomia do paciente, mas trazer uma harmonia que é o ideal e o Digamos correto. que a gente aproveita essa situação que vai corrigir um problema e aí com isso você está corrigindo a função, principalmente os problemas da articulação, que são os principais. Eu até trouxe para ilustrar o que a gente tem hoje de mais moderno, que são as artroscopias para articulação. Então hoje, por exemplo, a gente já não faz mais cortes em determinadas situações para você abordar uma articulação quando você tem problemas, né? A gente tem uma ótica onde você tem um furinho, você aborda e introduz com uma ponta dessa ótica, você tem isso ligado a uma câmera e você monitora e você tem toda uma cirurgia feita por via artroscópica. Meu Deus! Então nós chegamos a esse ponto de evolução hoje até nas cirurgias da ATM. Fantástico, doutor. E que inclusive para diminuir o osso? E que pode ser usado também como abordagem para visualizar o que você está fazendo numa cirurgia ortognática, numa fratura. Que interessante. Por via artroscópica e por visualização com um monitor na sua frente. E vai fazendo tudo por dentro ali, devagarinho. Exatamente. Muito legal. Vamos ver a imagem. Eu acho que tem uma ilustração aí, tipo de desenho, que mostra um pouquinho da cirurgia, do que a gente está explicando. Vamos colocar de novo, então? Olha, só para a gente explicar mais uma vez, até para que todo mundo... essa é a situação. Então, quem tem essa projeção, quem tem o maxilar desse jeito, ele vai ser... colocado na posição. A gente faz um corte, tira o excesso e leva para trás para fazer a correção do posicionamento. Olha lá, isso é muito interessante. E doutor, sabe o que eu ia te perguntar? Todas essas imagens que a gente está vendo... olha ali, você vê no primeiro quadrante, olha a diferença. Bem projetada a mandíbula, né? O prognata característico e depois você percebe o perfil do paciente. Olha como muda, né? Os lábios, o queixo e tal. Não, perfeito, proporção certinha. Olha lá, uma situação do antes e depois, olha, né? Numa simulação. E parece que fez plástica. Hoje a gente tem recursos, inclusive, né? Em que você mostra isso para o paciente, você simula com os traçados e faz uma foto do paciente, você joga no software e você mostra o resultado que ele vai ter, né? No pós-cirúrgico, mais ou menos, ele já tem uma noção de como vai sair na cirurgia. Ele já consegue visualizar como ele vai ficar. Fantástico. Que legal. Agora, sim, o que eu ia te perguntar. Todos esses pacientes e todos esses momentos que a gente visualizou das fotos, eles estão com aparelho fixo. Sim. Sempre, depois dessa cirurgia, tem que usar o aparelho fixo. É interessante essa tua observação. Ele tem que sempre usar um aparelho antes e depois. Tá? Porque, inicialmente, o paciente ele nunca está pronto para uma posição de encaixe dos dentes. Ele tem uma mordida errada, então, consequentemente, esses dentes estão numa posição que é aquilo que funcionalmente está adaptado para ele. Quando você vai fazer a cirurgia, normalmente a gente faz a avaliação do que ele vai precisar como cirurgia. Normalmente, nós temos um ortodontista na equipe onde a gente direciona esse paciente para que coloque o aparelho. Ele vai harmonizar e alinhar esses dentes de uma forma que, quando a gente faça esse movimento e a gente faz uma análise prévia antes da cirurgia, os dentes já se encaixem, para que ele já saia praticamente pronto. Aí ele vai com o aparelho para a cirurgia, realizamos a cirurgia e ele finaliza com mais alguns meses de ortodontia e depois tira o aparelho e está resolvido. E depois fica tudo pronto. Quanto você acha que você pode dizer, em média, duraria, então, um tratamento todo desse, antes, durante e depois? Em casos mais severos, complexos, a gente preconiza mais ou menos 1 ano a 1 ano e meio de uso de aparelho, mas em casos muito complexos, né? Existem situações com 6 meses de aparelho, você já pode operar. Então, entre o antes e o depois, vamos dizer aí que de 8 meses a 2 anos. Né? Entre um início de tratamento, uma avaliação, a colocação do aparelho e a cirurgia com a finalização e a retirada do aparelho. Entendi. Então, assim, é um período que, falando, parece ser longo, né, gente? Mas na realidade não é. É para uma vida toda, isso que eu ia dizer. O que, né, essa minha amiga já está sem o aparelho faz tempo, mas é uma coisa impressionante. Muito, e ela é muito mais feliz, viu? Eu vou contar isso para vocês. E algumas pessoas esperam, às vezes, desde a adolescência, a partir de 8 anos de idade, chegar até os 16 para poder operar, né? Então a ansiedade é muito grande. Eu vou aproveitar e fazer uma perguntinha do Alaf, que é bacana, eu pensei nisso também, o Alaf. Ele pergunta, o que causa
esse problema? É má formação mesmo? Fatores genéticos, uma das causas, por exemplo, é má respiração, né? Como rinite alérgica, problemas respiratórios na infância e na criança que não são detectados ou bem tratados, onde você não tem expansão de vias aéreas superiores, tal, e consequentemente você tem alteração de crescimento por falta de estímulo. Entendi. Antigamente se falava da amamentação, do uso da chupeta durante um certo período. Isso é extremamente benéfico, porque estimula na sucção a formação e a força dos músculos e o crescimento também dos ossos da face, né? Então, todo esse conjunto de fatores, eles acabam propiciando e ajudando para que você tenha um bom desenvolvimento. Perfeito. Olha, gente, que interessante, a gente não para pensar nisso. Eu vou fazer só mais uma perguntinha da Paola. Paola, um beijo para você. Ela diz que tem dores nessa região aqui da orelha. Pode ser ATM? Pode, provavelmente. Né? É necessário averiguar. Normalmente os pacientes passam, ela já pode ter passado uma avaliação com o otorrino ou não, mas é fácil a gente detectar se é um distúrbio de ATM em função de uma avaliação de mordida errada, um desequilíbrio ou palpações e tal. Às vezes pode ser só um desequilíbrio leve, onde uma correção ortodôntica resolve, um tratamento fisioterápico, alguma coisa assim. Entendi. Então, o ideal é que procure o médico, claro, para que faça essa avaliação. Até porque isso pode trazer complicações no futuro. O que hoje é só uma dor, em 20 anos pode virar uma cirurgia. Entendi. Muito bom, doutor. Miriam, um beijo para você. Boa tarde, adoro o programa, sempre aprendo muito. Obrigada, viu? Nessa cirurgia, tem a necessidade de extrair algum dente, em algum caso também? Normalmente, os últimos dentes, o dente do siso, ele está numa região onde vai ser feita aquela fraturinha atrás e tal. Então, sim, mas não outros dentes. Hoje a gente preconiza que não se extraia dente, a não ser os dentes do siso, até porque a correção é exatamente para que você traga uma função exata. Quando você extrai dentes, você está mutilando o paciente, você está descaracterizando uma função que pode fazer uma falta muito grande ou não deixar ele numa situação ideal de bom resultado pós-cirúrgico. Então, o siso é importante que seja extraído, porque a gente sabe que precisa extrair mesmo pela movimentação ortodôntica, Mas outros dentes não é necessário. Então, olha, eu são achei totalmente contraindicados. O Tiago mandou uma mensagem bem legal. Ele diz: eu fiz e mudou minha vida, vale muito a pena. Beijo pra você, Tiago, que bacana. Olha aqui, né? Interessante. Você sabe que eu ia te perguntar isso. A gente vê mais casos em homens ou em mulheres ou é igual? Igual. Nesse caso é igual. A procura maior, na verdade, acho que a incidência é um pouco maior em mulheres, porque a procura é maior pelo apelo estético. O homem, ele acaba se acostumando com o prognatismo e nem muitas vezes ele se preocupa com a questão estética, ele se acomoda com isso, principalmente se ele não é um prognata muito acentuado. Mas as mulheres, sim, principalmente pelo apelo estético. Muito legal, doutor. Obrigada mais uma vez. Sempre um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Bate-papo ótimo. Vocês viram? Então, assim, tem solução, tem jeito, não precisa conviver com isso, não só pelos problemas que pode trazer de saúde, mas principalmente aquilo que está ali exposto e é a estética, a gente acaba se preocupando. E então, vale a pena. Vai corrigir tudo, isso que é muito legal. Como o doutor falou, no final, gente, o resultado é muito bacana. Eu vou passar um telefone de contato para vocês, que é o 5543-8848. 5543-8848. E agradeço mais uma vez, doutor Carlos Assef, cirurgião bucomaxilo facial. Obrigada, doutor. Obrigado mais uma vez. Próxima oportunidade.